Que Deus continue te abençoando grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Erval, para quem não conhece, esse é o nosso programa Edificação, ok? Peço que por gentileza esteja se lembrando de mim, do nosso trabalho aqui, nas suas orações. E se possível, lembre-se, é gratuito, se inscreva, ative o sininho para receber nossos novos vídeos, deixe seu like, faça seus comentários aí, ajuda a gente a fortalecer e alavancar o nosso canal aí, porque nós visamos, por excelência, contribuir para a expansão do reino de Deus, principalmente que nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos instantes da humanidade sobre a Terra, ok? No vídeo de hoje, eu gostaria de falar aqui um pouco sobre Estevão, esse que está registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que inicialmente foi escolhido para ser um dos diáconos da igreja na época e que acabou sendo vocacionado para o ministério, porque a gente vê que ele começou a se distinguir entre os outros da igreja de uma forma geral, e Deus o usava de uma forma sobrenatural em milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Era cheio do Espírito Santo e de uma sabedoria celestial magnífica. E isto acabou incitando a Satanás e aos seus inimigos, os adversários da época, a levá-lo diante daqueles que eram a maior autoridade religiosa dos tempos bíblicos, né? O Sinédrio. E ali, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 em diante, começa a se narrar essa experiência de Estevão e o discurso dele, que é considerado um dos maiores da Bíblia Sagrada. Este homem, irmãos, que na língua original significa brilhante ou coroa também, né? Começou ali a falar pelo Espírito, na sabedoria que Deus lhe concedia, e aquilo começou a enfurecer violentamente a todos os seus adversários ali no Sinédrio, porque aqueles falavam com capacidades humanas, seculares. Mas Estevão não, falava pelo Espírito, da autoridade, do poder de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que no versículo 54 aí de Atos, capítulo 7, que eles ficaram tão enfurecidos que chegavam a rilhar os dentes contra Estevão. Isso literalmente expressa não uma coisa meramente humanamente vil, mas uma coisa literalmente maléfica, diabólica, satânica, sim, que estava por trás desse ódio mortal aqui do Sinédrio contra Estevão. E, obviamente, irmãos, o intuito deles ali era também matar Pedro, porque já tinha se desenvolvido ali naquele tempo uma perseguição contra os cristãos da época. E eles queriam eliminar todos aqueles que viessem trazer riscos ao judaísmo, aos inimigos e adversários do reino de Deus, né? E assim, Estevão ali para eles, aos olhos deles agora, era literalmente um perigo mortal. Porém, a Bíblia diz, irmãos, que Estevão, verso 55, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. Aqui, queridos, quando a Bíblia diz que Estevão foi cheio do Espírito de Deus, veja, primeiro, a preocupação da intervenção divina ali para ajudar Estevão a superar e vencer
o que vinha pela frente, porque ele seria morto. E Deus sabia disso. Ia ser o primeiro mártir da igreja no Novo Testamento, aqui de Atos em diante, melhor dizendo, né? E quando ele é cheio do Espírito Santo, olha o que o Espírito o leva a fitar os seus olhos nos céus. A palavra aí grega, atenizo, que é fitar, como está aí na versão portuguesa, está nos dizendo que é dizer fixar profundamente, atentamente os olhos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando as pessoas realmente estão no avivamento, em oração, comunhão, santidade, vida com Deus, cheios do Espírito de Deus, ele nos leva a olhar para o alto, a olhar para o Senhor, o nosso Deus, e ver o que se emana de lá para o nosso bem. Porque quando ele está fitando os olhos nos céus, a Bíblia Sagrada se nos narra aí que ele viu a glória de Deus. A glória de Deus aqui significa o que nós definimos teologicamente em teofonia, que quer dizer que são manifestações de Deus por intermédio de fogo, de água, relâmpago, trovões, chuvas e etc. Formas com que Deus se manifestou inúmeras vezes no Antigo Testamento, inclusive. E a Bíblia diz que ele vê nesse momento a Jesus que estava à direita e não à esquerda, tá? À direita do Deus Todo-Poderoso. E quando ele tem esta experiência sobrenatural, ele relata ainda para o membro do Sinédrio, né? Versículo de número 56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Ele diz, eu estou vendo os céus abertos sobre a minha cabeça. Mas os inimigos dele ali, os seus adversários, não estão vendo nada. Porque não estão cheios do Espírito. Estão cheios de ódio, de amargura, de rancor, contra o que é de Deus, contra o homem de Deus, contra um pregador da palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada se nos diz aí que quando isto ocorre, que ele relata a experiência sobrenatural que ele está tendo com Deus e com Cristo Jesus, eles em alta voz tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele, lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram as vestes de um pé chamado Saulo, que futuramente foi Paulo, né? E ajoelhando-se ali, diz a Bíblia Sagrada, no versículo 59 e 60, Estevão pede a Deus na ânsia da morte, na beira da morte, sendo apedrejado. Senhor, não lhe imputes este pecado. E com estas palavras, diz aí a Bíblia, faleceu, morreu Estevão. Então veja, queridos, a importância de mantermos, mais do que nunca daqui por diante, os nossos olhos fitos nos céus, em Cristo, em Deus. E isso vai ser por um ato de fé, porque não haverá meios de abrirmos os olhos para os céus e vermos literalmente a Deus e a Cristo. Isso, por excelência, terá que ser um ato de fé, que é pelo coração, confiar em Deus, nas suas promessas, que diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, ok? E aí, amados, vocês vejam bem que quando Estevão, ele eleva os seus olhos para os céus, e não para a situação que ele vai enfrentar, não para a terra, para nada deste mundo, da qual ele vai deixar agora, ele está olhando para os céus, ele recebe ali conforto pleno, completo e total. É como se Deus estivesse dizendo para ele, Estevão,
estou contigo até na hora da tua morte. Ainda que estes te odeiam e te rejeitam, eu te amo e eu te quero. Estou contigo em tudo que vai acontecer daqui por diante. E Estevão não foge da morte, não foge do perigo, do que está vindo pela frente, sofre uma morte que é uma das mais violentas da vida, ser apedrejado, começa a receber fraturas, hematomas, pancada por pedras de todo tipo, tamanhos que são jogadas contra ele, e nesta experiência, ele ainda chega na sua oração final e diz: Senhor, tem misericórdia desse povo, perdoa eles, não imputa esse mal, deixa isso para lá, salva eles, tem misericórdia deles. Coisa linda, né, irmãos? Coisa impressionante mesmo. O que é estar com os olhos fitos nos céus, ser mulher, homem de Deus, cheio do Espírito e da força, da capacidade que o Espírito Santo de Deus nos concede. Amém? Que mais do que nunca você continue orando, clamando, suplicando a Deus para ser um homem ou uma mulher de Deus como Estevão. E seja o que for, venha o que vem. Como Estevão venceu, entrou no céu são e salvos. Venceremos, entraremos nos céus, conheceremos a Estevão e viveremos na glória eterna com Jesus eternamente. Amém? Gostaria de orar por você nesse momento em nome de Jesus. Feche seus olhos, oremos. Pai, eu te peço por cada um desses que me veem e ouvem neste momento, que eu tenho certeza, Pai, que está preparado por ti. Que a tua mão, a tua bênção, o teu poder seja sobre eles. Semelhante como foi com Estevão, como estamos vendo aqui, ó Deus, e milagres aconteçam em cada um, Pai. Perdoando, curando, trazendo resposta, revelações, direções, vitória sobre tudo e todos, permanecendo forte e firme, são e salvo em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus continue te abençoando. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.